Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa comigo, professora Joyce. Certo? A gente já se conhece e vai estudar mais um pouquinho hoje sobre texto de divulgação científica. O que seria isso? É um gênero textual, não é? De divulgação científica, divulgar, científico de ciência. Vamos ver como é que eles são importantes e como eles são presentes no nosso dia a dia? Então vamos! Bom, para começar, nós vamos recordar um pouquinho sobre o que é um texto informativo, tá? Eles têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse assunto com dados e conceitos. Então vamos pensar, texto informativo ele serve para informar o leitor a respeito de alguma coisa, a respeito de um assunto, de um acontecimento. Aí eu tenho vários gêneros desse tipo textual. Eu tenho aí então a notícia, a reportagem, o verbete, que seria, no caso de um verbete lá, cada entrada de palavra do dicionário ou de uma enciclopédia, né? O texto didático, que é justamente o texto que vocês têm no material didático de vocês, nos livros, que ele serve para ensinar o leitor sobre algum assunto. O artigo científico, que ele vai fazer justamente um relato de resultados de pesquisas, né, do que foi descoberto. E aí, o texto de divulgação científica é aquele que vai divulgar, então, para o público em geral, o que o artigo científico disse, né? Então, ele vai traduzir essas descobertas científicas. E a gente vai abordar com mais detalhes os textos de divulgação científica. Bem, esses textos científicos que nós falamos, ele tem como objetivo aí, tá? Transmitir, né, o resultado de pesquisas científicas. Eu tenho, mas isso interessa só interessa apenas para o pessoal da ciência? Não, eu tenho pesquisa científica em todas as áreas. Na medicina, no direito, né, na odontologia, nas partes da história, né, na língua portuguesa, em outras línguas. Eu tenho cientistas, pessoas que pesquisam, que investigam em todas as áreas do conhecimento. E só que esses textos científicos, eles são escritos por especialistas. Então, é aquele especialista naquele assunto e ele é escrito para especialistas. Então, quem que é o leitor desses textos científicos, desses artigos científicos? São outras pessoas da área. Então, se eu pego lá, por exemplo, uma revista só de medicina, ela vai ter descobertas a respeito dessa área. Nós, leitores comuns, né, nós que não somos especialistas na área, nós não vamos conseguir compreender direitinho. Por quê? Porque esses assuntos eles são tratados com profundidade, né, e o vocabulário é técnico e complexo. Então, se eu vou lá, então um médico, por exemplo, ele fala, porque ela está com cefaleia. É uma dor de cabeça. Então, essa cefaleia, termos técnicos da medicina, por exemplo, partes do corpo, hormônios, sei lá, várias coisas que eles podem dizer, tratamentos com termos técnicos que nós não vamos compreender. E assim por diante. Em várias áreas do conhecimento são feitas pesquisas, só que essas pesquisas elas são importantes para a população. Mas como que a população vai conseguir compreender então esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, assuntos que são importantes para a nossa vida? Como que eu vou ler um texto, né, um artigo científico se eu não domino essa linguagem, se eu não vou compreender? Por esse motivo, então, né, eu vou ter aí os textos de divulgação científica. Eles vão, então, trabalhar isso para a gente. Olha, muito importante que os conhecimentos e as descobertas científicas, eles são do interesse de todos, de nós, né, da população. Todos nós temos o direito de saber o que é que está acontecendo. Eles constituem um patrimônio precioso da humanidade e influenciam o nosso modo de viver e compreender o mundo. Então, eu preciso sim saber o que está sendo pesquisado, o que está sendo descoberto, tá? Já, então, os textos de divulgação científica vão fazer exatamente o que eu já falei para vocês, o que nós já vimos. Eles são produzidos, então, são pelos cientistas? Não, são por jornalistas, às vezes por um outro cientista, mas geralmente são jornalistas e professores, porque eles traduzem, né? Eles transformam a linguagem numa linguagem mais simples. Então, eles traduzem as descobertas dos pesquisadores para o público em geral. E usam, então, uma linguagem mais simples e acessível a todos. Eu vou encontrar
textos de divulgação científica, tanto em revistas de divulgação científica, e agora, então, com a internet, ela facilitou muito isso. Eu vou ter, muitas vezes, sites, blogs, né, redes sociais, às vezes a gente acha, por exemplo, no YouTube, né, vários vídeos aí que mostram resultados de pesquisas para a população em geral. E que revistas seriam essas? Algumas revistas são especializadas nesse tipo de texto, como a Galileu, a Super Interessante, a Ciência Hoje. Então, às vezes você vai ler um texto, ele tem uma carinha de notícia, de reportagem, sim, ele tem o título, ele parece bastante uma reportagem, mas você vai ver, então, que ele é o fruto de uma pesquisa. Aí ele vai contar para a população o que foi descoberto, tá? A hora que você olha, então, lá embaixo, nas linhas, de onde que ele foi retirado, você já vê um Galileu. Ah, já sei que é um texto de divulgação científica. Então, mesmo sem ler, olhando a fonte, de onde foi retirado, às vezes você já consegue descobrir que se trata desse gênero. Vamos ler, então, um texto para que vocês conheçam bem esse gênero, tá? Esse texto que a gente vai ler está no material de vocês, ele é resultado de uma pesquisa na área de antropologia, certo? É uma ciência que estuda o homem, a sua evolução, a sua origem, o seu desenvolvimento, os costumes, as crenças, e ela foi retirada do site Povos Indígenas no Brasil. Aqui vocês têm uma imagem desse site, né? Se vocês quiserem entrar depois para conhecer melhor, ele vai falar sobre diversos povos indígenas no Brasil, fazer aí um levantamento de um vocabulário específico de cada língua, de cada povo, tá? É bem interessante. E aí, o nosso texto, ele vai falar sobre os índios e o meio ambiente. O que é que ele vai falar, então? Olha, aqui a gente tem indígena colhendo mandioca, a primeira imagem, tá? E, nesse texto, então vai falar qual que é a relação do índio com o meio ambiente, dos povos indígenas com o meio ambiente. Será que a ideia que nós temos dos povos indígenas, ela é resultado de pesquisas? Será que a gente não tem uma ideia meio estereotipada, meio geral, sobre qual é a sua relação com o meio ambiente, que não foi feito justamente pela antropologia? Então, vamos ver aqui o que é que se descobriu a partir dessas pesquisas investigando a relação dos índios com o meio ambiente. Olha, mesmo não sendo naturalmente ecologistas, né, aos povos indígenas se deve reconhecer o crédito histórico de terem manejado os recursos naturais de maneira branda. O que ele quer dizer aqui? É que eles não são naturalmente ecologistas, eles não estão lá exatamente para cuidar da natureza. Mas se nós olharmos sempre a relação do índio com o meio ambiente, a gente vai ver que ele usa os recursos da natureza de forma branda, ou seja, que não gera impactos, que não prejudica a natureza. Eles souberam aplicar estratégias de usos de recursos que, mesmo transformando de maneira durável o seu meio ambiente, não alteraram os princípios de funcionamento, nem colocaram em risco as condições de reprodução deste meio. Então, os índios geralmente são nômades, né? As tribos, eles usam os meios ali, a água, fazem coleta dos frutos, caçam os animais, e aí na hora que eles usaram já os recursos daquele lugar, eles mudam para outro lugar. Então as tribos geralmente elas são nômades. Então mesmo que ele tenha manejado de uma forma durável, que ele alterou o meio ambiente, mas não é de uma forma que ele não se recupere, que a hora que ele muda de lugar, ele consegue, o meio ambiente, a natureza, ela consegue se recompor sem prejudicar, então, o nosso meio natural, tá? Aí, eu tenho um subtítulo, diferentes concepções de natureza. Será que natureza, eu tenho a mesma ideia de natureza? Todo mundo tem a mesma ideia do que é natureza? É isso que vai ser falado. Então, olha, a visão dos índios como homens naturais, defensores inatos, ou seja, desde que nasceram, da natureza, deriva de uma concepção de natureza que é própria ao mundo ocidental moderno. Então, qual é essa concepção? Né? Que o homem, o indígena, ele é um ser natural? Que concepção de natureza que tem aí? Né? A natureza como algo que deve permanecer intocado, alheio à ação humana. Então, essa visão que você tem de índio como natural, né, de natureza, é tipo você imaginar que a natureza ela não deve ser mexida, não deve ser tocada, certo?
Mas o que os povos indígenas têm a dizer sobre o assunto é bem diferente. Então, eles não se veem exatamente como homens naturais e como a natureza que não deve ser mexida, não deve ser tocada. Eles fizeram pesquisas, então, entrevistaram, foram observar as práticas dos indígenas e eles observaram que a visão que eles têm sobre o assunto, sobre o que é a natureza para eles, é diferente dessa concepção que a maior parte das pessoas tem. Olha aí, as concepções indígenas de natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de compreender o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. Então, cada povo aí tem uma forma particular, única, sua, de ver como que se dá a relação entre o homem e o meio ambiente. Porém, se algo parece comum a todos eles, a todas as tribos indígenas, os povos indígenas, é a ideia de que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam eles humanos, sejam não humanos. Se cada tribo tem a sua forma de ver a relação do homem com a natureza, o que é a natureza, mas o que todos têm em comum é saber que essa relação entre humanos e não humanos é muito importante, que existe essa interação e que a natureza vai depender dessa interação também. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza e que esta não é jamais intocada. Se eu interajo com a natureza, não quer dizer que ela não vai ser mexida, não vai ser tocada. Se eu estou interagindo com ela, eu estou tocando, eu estou transformando a natureza. Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra Urihi para se referirem à terra-floresta, uma entidade viva, né? Dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade de origem mítica. Então, eles acreditam que existe uma entidade, como se fosse um espírito aí, que representa a terra-floresta, tá? O Urihi é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés e Yanomami, também seus guardiões. Então, eles acreditam que existe uma entidade que represente a floresta, né? A sobrevivência dos homens e a manutenção da vida em sociedade, no que diz respeito, por exemplo, à obtenção dos alimentos e à proteção contra as doenças, dependem das relações travadas com esses espíritos da floresta. Então, eles acham que a sobrevivência deles, como que eles vão conseguir alimento, como eles vão se proteger das doenças, vai, né, variar de acordo com como eles se relacionam com os espíritos que vivem na floresta. Dessa maneira, a natureza para os Yanomamis é um cenário do qual não se separa a intervenção humana. Então, eles acham que, de acordo com os Yanomamis, os homens interagem sim. Não existe a natureza única, né? Não existe uma natureza intocada. Em todo momento nós estamos transformando, interagindo, sendo transformados com ela, né? Havendo aí uma troca. Parceiros na preservação ambiental. Apesar de não serem naturalmente ecologistas, os índios têm consciência de sua dependência em relação ao meio ambiente. Em função disso, eles desenvolvem formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil. Então, se eles sabem, né, embora eles não sejam naturalmente ecologistas, mas se eles sabem que a vida deles depende de natureza, eles criam formas de interagir com a natureza sem destruí-la, o que, infelizmente, não aconteceu aí após a chegada dos portugueses e a sua interação, a interação do europeu com a natureza, que foi destruindo, desmatando, né? E nós perdemos essa habilidade que a floresta tinha de se reconstituir, né? Isso foi perdido cada vez mais. As florestas estão menores ou praticamente extintas, dependendo da floresta que nós temos. Trata-se de um fato visível nas regiões onde o desmatamento tem avançado com maior rapidez, como nos estados de Mato Grosso, Rondônia e sul do Pará. Então, nesses lugares, cada vez mais há o desmatamento, certo? Em levantamento do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por exemplo, as terras indígenas aparecem como verdadeiros oásis de florestas. Então, aquelas terras que são destinadas para os indígenas, elas são mais preservadas do que as demais,
que não são demarcadas para povos indígenas. Dá para ver claramente como que eles cuidam muito mais da floresta do que as áreas que não são propriamente demarcadas para eles. Vamos retomar então o que nós vimos? Há muitos textos, então, cujo objetivo é informar, é transmitir conceitos, sejam notícias, reportagens, textos didáticos, relatórios, textos de divulgação científica, entre outros. Tá? Como os artigos científicos relatam resultados de pesquisas científicas de forma complexa, os textos de divulgação científica, eles traduzem esses artigos para o público em geral, usando termos mais simples, uma linguagem mais simples que seja mais facilmente compreendida. São encontrados, então, em revistas, em sites, em blogs, redes sociais, e nós fizemos a leitura aí de um texto de antropologia retirado do site Povos Indígenas no Brasil. E esse texto nós não lemos inteiro, mas vocês conseguem ver aí no material de vocês e nós vimos como que se dá esse gênero no nosso dia a dia. Então, é facilmente vocês vão conseguir ler, né? Vocês conseguem pesquisar, acessar aí vários sites sobre isso, ver textos dessas revistas que nós vimos e ficar a par de todas as descobertas científicas que ocorrem no mundo, já que elas são fundamentais, né? Elas são um patrimônio da humanidade e que todos nós devemos estar sabendo do que é que se passa no mundo e de todas as descobertas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, tchau.